tudo bem? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar o que os chineses pensam do Taiwan. Isso também é um tópico interessante, porque geralmente se pergunta aos chineses, a gente fala que Taiwan não é um país, Taiwan é parte da China. Realmente, todos os chineses que moram no continente continental acreditam que Taiwan é uma parte da China inteira. E no nosso livro de história também sempre falava história do Taiwan, como em 1600 um chinês do dinastia Ming, né, controlou Taiwan, né, e tirou o colonizador do holandeses. Então, Taiwan culturalmente é bem conectado com a China continental, né? E Taiwan hoje em dia, a maioria das pessoas de lá são descendentes chineses. Na verdade, são chineses também. Não posso falar descendentes, são chineses descendentes do parte do continente, né? A maioria são. Muitos deles morava antes da Guerra Civil em 1945 e tem mais pessoas entrou em Ilha do Taiwan depois da derrota do Chiang Kai-shek, né? O Mao ganhou e controlou a China continental. Aí Partido Nacionalista, soldados com muitas famílias assim fugiram para a Ilha de Taiwan. Então levaram muita pessoa de continente para Taiwan. Então hoje em dia as pessoas de Taiwan são a maioria pessoas de continente e tem uma porção de gente são nativas, né? Quer dizer, são pessoas nativos, né? Da ilha. Então muitos deles têm descendência das pessoas das ilhas, não? No sudeste da Ásia. Como tinha guerra civil entre dois partidos, na China continental não reconhece Taiwan, o governo do Taiwan, né? E nem o governo do Taiwan reconhece o continental da China. Então essa relação muito delicada e dependendo o líder do cada lado, né? Então a relação entre dois às vezes fica bom, às vezes fica ruim. Em anos 1970, 80, 90, aquela época a China ainda não era muito desenvolvido. Taiwan, ao invés, em realidade, desenvolveu muito rápido, né? Muito cedo que a China continental, porque também tinha essas ajudaram Taiwan, né? De desenvolver sua economia. Então, Taiwan era muito mais desenvolvido e como a lei é mais é uma região, a gente fala região, né? Mais democrática, né? Então, filme, música e livros, né? São muito mais abundantes que continental naquela época. Então, muitas músicas boas, filmes, né, famosos, né, entraram na China depois da Revolução Cultural da China, terminou em 1976. Os chineses de continental começou a entender o melhor mundo sobre o mundo e, por exemplo, as viagens que pessoas de Taiwan viajaram e escreveu livros, fez filmes ou músicas influenciadas da Beatles, da muitas músicas de outros países, né? Entraram na China continental via Taiwan. Então, chineses de continental realmente começaram a entender o mundo culturalmente, né? Essa diversidade, né? Começou com Taiwan e a própria cultura popular de música, de filme também é baseado do Taiwan também, da continental, porque China continental não tinha base, não tinha senso de desenvolver, né? Então de Taiwan como temos o mesmo idioma, tudo igual, né? Na verdade somos mesmas pessoas, só que dividiram por ideias políticas, né? Diferenças entre os dois.
Mas então, povo chinês de continental gostam de Taiwan, música, tudo. Até hoje em dia a gente gosta, é legal. E pessoas de Taiwan falam mandarim, mas tem um sotaque um pouco, é do sul, mas tem um sotaque um pouco diferente, particular. A gente entende 99% do que eles falam, praticamente a mesma coisa, só que eles usam escrita, usa chinês tradicional, mas em vez em continente já mudaram para simplificado, mas a gente entende perfeitamente. E a gente zoa no continental, na China, a gente zoa um pouco o sotaque do mandarim deles em Taiwan, né? E ao mesmo tempo eles também zoam uma coisa da continente. Mas fala do político, nós somos amigáveis, né? Não tem muito problema. Por exemplo, porque principalmente muitas pessoas de Taiwan têm descendência da continente, então raiz deles são da continente, né? Mas por causa da guerra e por causa dessa problema de política, né? Por muitos anos, muito difícil para a pessoa de Taiwan visitar a China, ver a sua família, né? Que dividiram por causa do guerra depois de 1949. E também é difícil para as pessoas do continente visitar Taiwan, ou visitar, viajar, ou ver famílias, né? Então é bem triste isso. A gente fala é só outro lado do mar, né? A gente não consegue se ver um outro, então era complicado. Mas felizmente, os últimos 20, 30 anos, a situação entre dois lados estão melhorando, né? Politicamente, recentemente tem um pouco de tensão, mas para pessoas, entre pessoas, para viajar, facilitar esse processo de visitar um outro, já ficou muito mais fácil. Mas ainda é complicado. Por exemplo, a gente do continente, a gente não podemos usar passaporte porque China, no continente, nem reconhece Taiwan como um país, né? Então a gente e nem Taiwan reconhece o continental também. Então, é essa situação, assim. A gente tinha que aplicar um tipo de cartão, né? Esse tipo de cartão permite a gente visitar Taiwan, né? Como, não sei, compatriota, somos mesmo, né? De outro lado, a gente fala. E meu avô já foi para lá e ele gostava muito, porque ele falou para mim muito parecido com quando ele era jovem, porque em 1950, não estou falando de desenvolvimento do Taiwan, estou falando tradição, cultura, né, um pouco, falando que é um pouco mais rico que a China continental, porque Taiwan não sofreu aquele 10 anos de revolução cultural, então muita tradição chineses ainda bem preservado, né? Muitos falaram que Taiwan preserva melhor a cultura chinesa que continental, né? Como sendo uma região mais liberal democrático. Então, os chineses gostam de Taiwan, comida é legal, a gente gosta de viajar para lá, né? E aí já ficou muito mais fácil de visitar um outro, né? E para pessoas de Taiwan também, trabalhar, morar, visitar a China, também continental, também não é uma coisa complicada como antes. Então, enfim, nós somos a mesma raça, falamos o mesmo idioma, temos famílias um lado do outro. Então, essa situação assim é triste ver, porque se você sair da China, você já começa vendo as pessoas falam que Taiwan é um próprio país, é uma outra coisa, cada coisa diferente. Realmente, eu não tenho muito para comentar, mas isso é realidade e isso que a gente de continente pensa sobre Taiwan. Espero que você goste do episódio. E se você tem mais curiosidade sobre China, cultura ou qualquer coisa, comenta aí embaixo e eu tentar fazer um vídeo para você. Obrigado, até o próximo. Tchau.